Pessoal do segundo ano A, tudo bem? Aqui é o professor Marcos de Língua Inglesa e a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos tratados aí nas aulas do primeiro bimestre, nessa que é a primeira aula do segundo bimestre. Vamos falar de gêneros de filmes e vamos falar um pouquinho desse universo tão bacana, tão legal aí, que a gente curte tanto, como filmes e séries. Ó, eu estou usando The Walking Dead porque tem que ser temático o negócio aqui, né? Bora lá então. A gente vai falar de gêneros de cinema, é a primeira atividade do segundo bimestre de 2021. Bora lá? Então bora começar falando um pouquinho sobre o que são esses gêneros e principalmente alguns termos utilizados aí no mundo do cinema. Vamos lá? Olha só, primeiro vamos lembrar que a palavra filme significa movimento. Por quê? O cinema nada mais é do que a criação, quando o cinema foi inventado, primeiro se inventou a fotografia, né? O que a gente conhece como foto hoje, você tira um retrato, uma foto, digamos assim, e aí aquilo fica eternizado, é um frame congelado. Só que quando você tira várias fotos, vários retratos na sequência e bota isso em animação, o que a gente faz no celular hoje, né? Às vezes a gente aperta o botão desesperador da foto para fazer uma selfie e tira uns 5, 6, 7 selfies. Aí a gente pode animar aquelas fotos, e aí vira um filminho, vira um GIF quase. E essa história do cinema começou aí. Eram quadros fechados, parados, que em movimento viravam filme. E por que chama movie? Porque vem da palavra movimento. Olha só que bacana. O cinema é fotografia em movimento. Então, a palavra movie, que são filmes em inglês, vem da palavra movimento. Já a palavra cinema é o lugar onde é feita a exibição. Então, são as salas, né? Os cinemas, salas de teatro com aquela tela grande que são os cinemas. Outra curiosidade é que nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, até que por conta de recurso mesmo, de economia de espaço, os Estados Unidos não tem o padrão de sala de estar como a gente tem no Brasil. Aqui a nossa sala de estar, a minha pelo menos, a de vocês, deve ter a televisão, um sofá, uma mesinha de centro, uma estante, algo do gênero. Essa é a nossa sala de estar, com a TV no mesmo lugar, né? E nos Estados Unidos as casas são construídas com a sala de estar somente com sofá, com, sei lá, um tapete, uma lareira, e tem uma sala de TV, uma sala que eles chamam de cinema room, ou seja, uma sala de cinema, onde eles põem a televisão, onde eles assistem os filmes. É uma sala reservada somente para assistir filmes e usar o aparelho eletrônico televisão, por exemplo, tá bom? Então é importante a gente saber essa diferença. Os Estados Unidos, as plantas das casas geralmente vêm com uma sala de TV separada da sala de estar. Curiosidades, vamos lá. Continuando, o cinema americano é o mais assistido do mundo, você deve saber disso. E a língua mais utilizada nesses filmes é o inglês. Então, uma outra dica muito importante que você pode, e olha só, isso é dica de curso de inglês, tá bom? De cursos pagos aí. É uma dica que a gente sempre dá, que é o seguinte: comece a assistir filmes legendados, tá? Primeiro, obviamente, com a legenda em português. Mas quando você estiver assistindo esse filme já pela segunda vez, tenta assistir pelo menos um trecho dele com o áudio em inglês e com a legenda também em inglês. Isso vai facilitar a gente a ouvir aquelas palavras e ler aquela palavra enquanto está ouvindo. É muito legal porque isso memoriza com muito mais facilidade esses vocabulários usados nos filmes de hoje. Uma dica importante, hein? Vamos lá! Existem diversos gêneros onde os filmes são alocados, são classificados, tá bom? Então a gente tem aqui essa informação que você pode ser um grande fã de super-hero filmes, super-hero movies, filmes de super-heróis, e adorar os actions, ou adventure movies, como Os Vingadores, ou ainda se assustar, ou assustar os seus inimigos e amigos após aquela sessão com um horror film, um horror movie, que é um filme de terror. Outros gêneros de filmes também estão aí, que são os animations, o animated movie, classic films, comedy, drama, musical, sci-fi, thriller, romance, romantic comedy e também conhecido como rom-com, né? Que são comédias românticas aí. Bom, vamos entender os gêneros então? Vamos saber os principais. Eu não vou colocar todos até por conta do nosso tempo, mas vamos começar com esse. O que você acha que é o gênero comedy? Comedy são filmes feitos para rir, que tem situações engraçadas, esdrúxulas, com humor, e aí a gente tem comedy. O filme que eu destaquei é As Branquelas, que acho que todo mundo concorda que é um filme de comédia, né? Um filme de comedy. Nosso próximo filme é um filme de action. E pra gente diferenciar o action da aventura, que daqui a pouquinho a gente vai falar, é o seguinte: ação
action. Tem a ver com tiro, porrada e bomba. O exemplo de filme que eu coloquei foi Velozes e Furiosos 9, que é um dos melhores, inclusive, e que tem uma ação, tem uma aventura acontecendo, mas o filme basicamente tem tiro, porrada e bomba, explosão e tudo mais. Então isso é a definição de um filme de action. Já o filme de aventura, ele conta uma história linear, ele tem um enredo, né? Ele tem tiro, porrada e bomba? Tem, mas ele tem bem menos, tá? Ele está mais focado no desenvolvimento de um personagem, na aventura, no desafio, nas coisas que ele vai passando passo a passo, tá? Sem muita explosão, obviamente. E o filme que eu coloquei aqui como referência é o Jurassic World e toda a linha aí dos filmes, né? Parque dos Dinossauros, são filmes de aventura, por exemplo. E o drama? O drama são aqueles filmes que fazem a gente chorar, pois é. Por exemplo, esse que está aqui, que é o Milagre na Cela 7, que a gente chama ele como Miracle in Cell 7, é um filme que faz a gente chorar, que tem uma perspectiva humanitária, que conta a história de dor e sofrimento de um personagem, que leva a gente às lágrimas ou leva a gente para uma grande emoção, ok? Tem outro tipo de gênero também muito bacana, que são sci-fi. Sci-fi vem de ficção científica, né? Ó, sci de scientific e fi de fiction. Sci-fiction. E aí o que acontece? Os filmes de ficção científica são aqueles que têm histórias de outro mundo, extraterrestres, tem coisas assim que não são muito reais pra gente, tá bom? Então, o filme que eu coloquei como referência é a série Alien. E esse Alien Covenant é muito bacana, pra quem não assistiu ainda, ó, show de bola. Agora a gente vai para os dois preferidos aqui do professor, acredito de vocês também, que é o horror e o suspense. Vamos entender a diferença dos dois? Bora lá. Olha aqui, horror. Horror é um filme de terror. Então a gente, horror e terror é sinônimo, tá bom? Mas ó, o horror são filmes onde eu tenho um personagem definido e eu sei que aquele camarada é o vilão da história. Eu tenho medo desse personagem. O exemplo que eu coloquei foi o Pennyhouse aqui da série It, que é o palhaço que é o monstro, é o cara que dá medo. Então eu tenho certeza que é ele que dá medo e eu tenho que correr, eu tenho que fugir desse cara. Essa é a estrutura do horror, tá bom? Do terror. Tem sangue, tem vísceras, tem tudo aquela coisa, tem a coisa mais slash, mas tem definido quem é o personagem antagonista, quem é o vilão da história. E eu tenho medo dele, por isso dá terror, dá medinho do cara. Já no suspense, que a gente não chama de suspense nos Estados Unidos, nem no inglês, a gente chama de thriller, é diferente. Por que é diferente? Porque ao contrário do horror, onde eu sei definido quem é o personagem maquiavélico, no suspense eu tenho que descobrir quem é esse problema, quem é esse personagem antagonista, o que é que está fazendo mal. Então filmes de assombração, de espíritos, como por exemplo os Invocação do Mal, né? A gente sabe que está tendo uma invocação, tá, mas não sabe quem é o espírito malfeitor ali. Então, nesses casos, é um filme de suspense. Olha só, o que eu coloquei aqui foi a órfã, né? Que mistérios acontecem com a Esther? A Esther é uma garotinha, a gente vai se acompanhando durante o filme, uma garotinha super bonitinha, legal, bacana, e ela começa a ter uns comportamentos diferentes e que vai nos revelar que ela é a vilã. Então tem toda uma linha de suspense até chegar no final. Isso é o thriller, tá bom? E não confundam thriller com trailer, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Vamos lá. Minha atividade, que eu quero que vocês façam comigo, é a seguinte. Quero saber qual é o gênero favorito de vocês. Então vocês vão responder. Qual é a sua comédia favorita? Olha lá. What's your favorite movie in comedy? What's your favorite movie in drama? Qual que é o seu drama favorito? Qual é o seu favorite movie in action? Qual é a sua ação favorita? Qual é o seu filme favorito em aventura, em horror e em thriller? Tá bom? Então são esses aqui, ó. Comédia, drama, ação, horror e thriller. Tá bom? Coloquem aí o nome de um filme que vocês gostem dentro dessas classificações. E eu pergunto, what's the difference between thriller and trailer? Qual é a diferença entre thriller e trailer? Thriller eu já falei agora, né? Ó, vamos voltar no thriller aqui. Thriller é um filme de suspense. Thriller. Música do Michael Jackson chamava Thriller, ou seja, suspense. E o trailer, que é o que a gente coloca aqui, é aquele comercial do filme, aquele espaço onde a gente tem lá os 30 segundos, um minuto, contando e mostrando um pouquinho da história do filme para chamar a atenção do espectador, porque ele vai consumir aquele produto, tá bom? Nunca mais esqueçam, trailer é suspense, trailer é propaganda, digamos assim. Vamos lá, continuando então. Curiosidades, é muito importante a gente ter essas curiosidades reveladas, olha só. Você sabia que existem diferenças
entre o inglês britânico e o inglês americano? Existem. É mais ou menos assim, gente. É como se no Brasil a gente estivesse lá no Rio Grande do Sul e lá no Nordeste. São lugares muito distantes e que têm as suas regionalidades, tá bom? Com o inglês americano e britânico é a mesma coisa. Então imagine que aqui no sul do Brasil, por exemplo, onde está muito frio, aqui em Caxias, por exemplo, tem muita neve, inclusive quando chove. Quando eu vou na padaria, guri, eu peço, por exemplo, que é legal ir na padaria aqui no sul, né? Você pega o cachecol, enrola no pescoço e vai com a sua canequinha de leite quente e vai lá na padaria. Na padaria tu pede o quê? Tu pede 5 cacetinhos. 5 cacetinhos. E aí você pergunta aqui pra gente, o que é cacetinho, professor? Cacetinho é o mesmo pãozinho francês que a gente conhece aqui em São Paulo. E lá no sul se pede cacetinho, veja só. No Nordeste, por exemplo, tem a muriçoca, tem a macaxeira, né? E aqui no sul a gente vai chamar de aipim, de mosquito. No Rio de Janeiro tem o biscoito, né? Que é diferente da bolacha. O feijão é por cima ou por baixo, não, melhor a gente parar por aqui. Mas enfim, essas diferenças das palavras também existem no inglês britânico e no americano. Então, voltando para cá, olha só. Movie é inglês americano, é o filme, tá bom? O filme, que é o movimento do inglês americano. Já o film é no inglês britânico. Então, se eu for no cinema assistir um filme, eu vou estar assistindo esse filme na Inglaterra. Se eu for assistir um movie, eu vou estar assistindo esse filme nos Estados Unidos, tá bom? Bom, vamos analisar umas sentenças aqui agora, olha só. Isso é só para a gente poder ler e reconhecer algumas palavras, sem medo, sem pressa. Olha só. Devon loves action movies. Olha a palavra loves, olha a palavra action, olha a palavra movies. Eu consigo traduzir isso sem ter um dicionário? Consigo. Eu tenho só um nome que eu não preciso saber a tradução, porque é o nome do cara. Devon loves action movies. Ou seja, ele, o Devon, adora filmes de ação. Nossa segunda sequência aqui, ó. National Treasures is my favorite adventure film. We always watch our movies when it rains. Have you seen Pixar's A New Animation? My grandma is crazy about classic movies. Então, o que é legal da gente ver? Que essas palavras, elas já fazem parte do nosso conhecimento. A gente vai bater o olho, por exemplo, em animation, sabe o que é animação? A gente vai bater o olho em treasure e vai lembrar de tesouro, tá? Então é isso, é olhar para as sentenças e tentar descobrir o que elas são sem recorrer a, por exemplo, um dicionário. Mais algumas aqui, olha só. Reese Witherspoon is amazing in all of her comedy films in the 20s. We saw that Netflix new drama you talked so much about. Sandra Bullock is known for her romance films. I want to live a real life rom-com. Então, olha só, sentenças que a gente vai aí descobrindo a partir das palavras. Olha essa aqui. Which musical do you like the most? Mamma Mia, Hair or Chicago? Special effects in sci-fi movies have improved a lot in the last few decades, don't you think? Thrillers make me so jumpy. Eu vou parar aqui nesse jump para a gente lembrar de uma expressão. Quem assiste muito YouTube aí e fala sobre filmes, eles falam uma expressão chamada jump scare. Jump é de pular, né? De pulo, daquele pulo do sofá, aquele susto. E olha só. Thrillers make me so jumpy. Filmes de suspense me deixam tão assustado, tão nervoso, tá bom? E olha como é bacana. O jump vai servir para nervoso, para assustado, com calafrio, para várias coisas que tem a ver com esse momento de tomei um susto. Alguns gêneros possuem a fama de difíceis ou complicados de entender, mas isso é puro preconceito. Não deixe que essa bobeira impeça você de assistir ótimos documentários, que são os documentaries, ou filmes de guerra, filmes de war, ou de western filmes, aqueles de faroeste, tá bom? Do you know a modern western movie? Você conhece algum filme de faroeste moderno? E por aí vai, tá bom? Outras categorias, para a gente fechando nossa aula, a gente vai falar também o seguinte, existe um tipo de categoria que a gente vê muito no Oscar, que é o Foreign Movies, ou seja, filmes estrangeiros. Para um filme ser considerado estrangeiro, ele tem que ter 0 de falas na língua onde ele está sendo assistido. Então, por exemplo, um filme brasileiro que vai para os Estados Unidos concorrer ao Oscar,
ele, se não tiver nenhuma frase, nenhuma sentença falada em inglês, ele é um filme estrangeiro, tá bom? Isso significa que todos os filmes que a gente recebe dos Estados Unidos para cá, pra gente, são foreign filmes, são filmes estrangeiros, beleza? Então essa é a nossa aula de hoje, espero que você fique bem, até a próxima aula e ó, quero saber qual é o seu filme naqueles gêneros favoritos, tá bom? Comédia, horror, thriller, aventura, ação, faz uma listinha aí e manda pra gente, beleza? Até mais, fui!